Muito bem, vamos começar, né? Graças a Deus, né? Tudo bem. E vale a saúde, né? Estamos com saúde, é o que vale. Oi. Muito bem, muito bem. Vamos nós, né? Bom, a última aula não ficou muito legal, né? Teve aí um erro aqui na internet, né? Ficou meio sem conseguir passar informações corretamente. Então, a nossa atividade dessa quinzena, né? Com o tema de estatística, né? A primeira parte de estatística, né? E apresentamos alguns conceitos, algumas definições, também alguns gráficos, né? E a sua aplicação em algumas disciplinas, como geografia e também biologia. E algum comentário que essa estatística, né, surgiu no Egito Antigo, né? Para isso trabalhar lá com a parte de política e também com os habitantes, como o nascimento de crianças. E pelo latim, né, a estatística, na verdade, se refere a Estado, né? Você tem uma analogia, né, que a estatística faz com o Estado, né? O Estado com a população, né? A população que vive naquele Estado. Com as aplicações, trabalha muito com gráfico, né? Tem gráfico para você analisar, e com isso eu pegar esses dados, né, dos gráficos e conseguir achar alguns resultados. Tipo de gráfico, né? Você tem gráfico de barras, barras agrupadas, curvas, gráfico poligonal, pictogramas, né? O círculo de pizza, né? Ela gosta muito de usar. E também a estatística envolve também a probabilidade, né? A gente vimos no ano passado, na segunda série do ensino médio. E além desses gráficos, né, a estatística trabalha também com alguns elementos, que é chamado de moda, né, moda estatística, mediana estatística, né, são alguns elementos da estatística. Alguns conceitos fundamentais, né, que foi colocado nessa atividade. E também alguns conceitos mais utilizados, como população, amostra, variável, frequência absoluta, frequência relativa, e os três aqui pilares, né, da estatística, que é a média, a moda e a mediana. Em relação à média, se divide em duas médias, né? Pode ser média aritmética e também média ponderada. Você tem um tipo de média aritmética, né? Vai somar todos os elementos que aparecem naquele rol, né? E divide pela quantidade, né? Para dividir pela quantidade, você tem a média aritmética. Já a métrica ponderada, né? A métrica ponderada você vai ter que pegar, que eles chamam lá de peso, né? Multiplicar por cada elemento que aparece no conjunto, né? E depois dividir pela soma dos pesos. Você tem a média ponderada. Em relação à moda, né?
é o elemento que mais se repete naquela amostra. O que mais se repete na amostra é a sua moda da estatística. E a mediana é o termo central, né, que está lá no seu conjunto de dados. Se o seu conjunto de dados for um número par, né, a quantidade de elementos for um número par, então você vai pegar os dois termos centrais e dividir por 2. Se for um número ímpar, você pega o termo central do seu conjunto e aí você tem a sua mediana. Nesse conjunto aqui você tem a quantidade de elementos que são números pares, né? E aí você vai pegar, para calcular a mediana, dois elementos centrais, que aparecem o número 3 e o número 5. Faz a adição desses dois elementos, né, são termos centrais, e divide por 2, você tem a mediana daquele conjunto de amostra. Né? Aqui é o exemplo 2, é a média aritmética, né, entre os divisores, aqui no caso trabalha com divisores, né, primos, né, e 2.310. Então, você faz a fatoração desse número, né, vai ter os divisores primos, que são 2, 3, 5, 7 e 11. E aí você vai somar aqui a quantidade desses elementos, no caso, fazer o somatório desses elementos, e aí divide pela quantidade que aparece. Como são 5 elementos, né, são os fatores primos positivos do número 2.310, aí divide por 5 e tem a sua média aritmética. E a nossa atividade. Bom, a nossa atividade, né, ela praticamente é toda relacionada a esses conceitos de moda, média e também mediana. Então, esse conceito aí vão estar sendo colocado, né, para ser analisado em cada uma das questões, né? Qual a questão que ele está, qual questão pede um desses elementos, ou moda, ou média aritmética, ou média ponderada, ou se não, a mediana. Na primeira questão, né, ele quer saber qual desses alunos aqui foi reprovado. Aí você tem aqui as notas dos alunos, né? Então você vai, no caso, adicionar essas notas, né? E aí dividir pela quantidade de notas, como são 5 notas, né? Vou adicionar todas essas notas que ele obteve em cada uma dessas provas. E com isso, adicionando e dividir pela quantidade que são 5 provas. Aí, feita a divisão, eu vou saber se o aluno tirou uma nota maior do que 6, né? Ou menor do que 6. Se tirou maior igual a 6, está aprovado. Se tirou menor do que 6, está reprovado. É uma questão bem simples, né? Dá para resolver de forma rápida, né? Sem nenhuma dificuldade. É só somar as notas e dividir pela quantidade de provas. No caso, são 5 provas. Ok? A questão 2, semelhante, né? Você tem aqui 3 casos, né? Que o pessoal está aqui no veículo, né? Que conseguiu percorrer. Então, a primeira velocidade foi de 60 km por hora, a segunda foi de 40 km por hora, e a terceira foi de 20 km por hora. Então, você tem três elementos, né? Que no caso, você está trabalhando com 60, 40 e 20, né? É o somatório. E aí divide pela quantidade que está aparecendo dessas velocidades. No caso, são 3 velocidades diferentes. Em um certo percurso que ele percorreu. Então, não vai envolver aqui, no caso de a terça parte, né, a primeira parte, então não vai influenciar. Vai influenciar aqui, no caso, são as velocidades que você vai trabalhar. E aí você vai ter, depois que fizer a divisão por 3, né? Uma dessas alternativas, né, que vai ser correspondente a essa divisão. Também a forma fácil e simples, né, dá para resolver sem nenhum grito. A questão 3, você tem para observar esse gráfico, né? Aí esse gráfico tem o seguinte, ele quer saber, no caso, né, a mediana
relacionado a esse gráfico. Mas observe que esse gráfico está em ordem, até o 6,8, né, está em ordem decrescente. E depois de 6,8, vai de ordem crescente até 9, depois decresce de novo até 8,6. Então, eu tenho que colocar esses números aqui em ordem crescente, para eu saber qual é o termo central que vai estar nesse conjunto. Com o termo central, eu encontro a mediana. Tá? Se eu contar aqui a quantidade de elementos que aparecem, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí 11, 12, 13, 14. Aí eu tenho 14 elementos. E aí eu tenho uma quantidade de elementos que dá um número par. Então, eu vou ter, em termos centrais, 2 elementos. Se fosse uma quantidade ímpar, você ia ter 1. Como eu tenho aqui a quantidade par de elementos que aparecem no conjunto, né, nessa amostra, então eu tenho que pegar os 2 elementos centrais. Aí, para encontrar os elementos centrais, eu tenho que colocar os elementos aqui em ordem crescente em um conjunto. Então, eu vou ter aqui o menor valor que está sendo aqui fornecido no gráfico, é 6,8. Então, esse é o menor elemento. E o maior elemento é o número 9. Então, você tem o menor e tem o maior. Vai ter que colocar os outros nesse intervalo, né, de 6,8 até o número 9. E aí você vai obter os 2 termos centrais dessa amostra. E com isso você pode fazer a mediana, que vai ser representada nessa amostra aí através desses 2 termos centrais. Ok? Alguém tem uma pergunta a fazer até aqui? Vamos lá. Está baixo é o áudio, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui, ó. Então, vou trocar de áudio, né? O meu está normal. Aí tem erro. Então, deixa eu... É uma coisa com um áudio aí no retorno, né? No aparelho. Ok? Ó, essa questão 4 aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue responder sem fazer nenhum cálculo, né? Vamos ver se vocês conseguem aí. Ele quer saber aqui a média, né? E a mediana do conjunto de valores acima. Então, tenta analisar aqui essa tabela, né? E verificar aqui qual é o termo central, né? Essa tabela em ordem crescente, tá? Aqui está em ordem decrescente, ó. Aqui eu tenho 32, 34, 27, 29 e 28. Nessa ordem aqui não está em ordem crescente, né? Então, tem que colocar essa tabela, no caso aqui, os elementos, né, em ordem crescente. Então, o menor aqui é o 27, né? Depois tem o 28, vai aparecer o 28, depois aparece o 29. Aí aparece o 32 e o 34. Então, o que é que acontece? O termo central, né? Você colocar em ordem crescente, deixa eu mudar aqui a cor. É o número 29. Esse 29 aqui, ó, é a nossa mediana. Que vai ficar ó, 20, 27, 28, 29, 32 e 34. Então, o termo central, né, na ordem crescente aqui, é o número 29. Eu já tenho alternativa, né, para descartar. Então, a alternativa A não pode ser resposta, nem a B. Então, vai ficar entre a alternativa C, D e E. E ambos têm o número 29. Mas ele quer em ordem, em ordem aqui, ó, primeiro a média, né? Primeiro passa a média, depois a mediana. Então, ou a letra D não pode, que está fazendo 29 antes. Então, isso aqui também está descartado. Então, vai ficar só a alternativa C ou D, ou C ou E, né? Mas estão iguais, né? Tem um erro aí de colocação, né? A C e a D são as mesmas respostas, né? Então, ó, você pode descartar uma dessas aqui, né? Já que tem a mesma resposta. Tanto faz C a D como a C, né? As respostas são iguais.
Então, a alternativa correta é a letra, ou a letra C ou a letra E, né? Ou a letra E, né? Ou a letra C ou a letra E. Você pode descartar uma e marcar o A, C ou a E. Qualquer uma das duas é correto. Então, você fez esse cálculo aqui sem, fez a questão sem usar cálculo nenhum, né? Só usando a mediana. A mediana é o termo central. Se você analisar a tabela, você tem em ordem crescente, o termo central é o número 29. Você vê que não, a questão dá para resolver de forma assim, rápida, né? Imediata. Não tem muitos cálculos. Né? A questão 5 também segue o mesmo processo, né? Você vai analisar e aí descobrir aqui as condições do segundo edital, né? Que vai estar aprovado ou não. Aí você tem aqui o somatório, né? De cada uma das disciplinas que o candidato realizou. E aí você vai ter a média, né? Aritmética e resolver a questão. Tá? A questão 6 é baseada nesse gráfico, né? Você vai trabalhar com esse gráfico, nesse gráfico tem os dados todos necessários para você conseguir responder a questão 6, né? Que é base com os dados do gráfico que você vai trabalhar. Tá? Então, por isso você resolve aí a questão 6 também. Então, todas as questões, né, dessa atividade está relacionado a você trabalhar com média, aritmética, mediana e também a moda. A tabela aqui a seguir também tem o mesmo processo, né? Você vai trabalhar aqui também com as questões relacionadas ao que é o salário médio, né? Então, aí trabalha com mediano, o salário médio, né? Então, trabalha com mediana desses valores, né? Correspondente, ou média, né? Média aritmética. Questão 8 também, né? Lembrando de colocar esses números aqui em ordem crescente, né? Para você conseguir resolver a questão. No caso ali que é a média, a moda, né? E a mediana. Então, pela moda aqui, você já pode definir aqui quais são a resposta mais correta, né? O que é a moda? A moda é aquilo que mais se repete no seu conjunto. Então, vai se repetindo aqui no conjunto. Vai analisar e ver a repetição desses elementos que estão mais se repetindo. Aí você tem a moda. Seguindo essa ordem, né? Primeiro a média, depois a moda e, por último, a mediana. Então, também dá para resolver de forma fácil, né? A questão 9 também, né? Quer saber qual foi a média, né? Aproximadamente aqui dos 5 amigos, dos 4 amigos, né? Você tem os dados aqui de 75, 80, 86 e 94, né? Aí vai fazer também aqui a média, né? Entre esses elementos aí, que está aparecendo. E a questão 10, né? Também relacionada à tabela. Trabalha muito com tabela e gráfico, né? A estatística tem essa condição para você analisar a tabela e gráfico, né? E com isso resolver a questão. Então também aqui ele quer, na verdade, a nota mínima, né? Que ela vai obter aí no final na disciplina. Ok? Bom, você quer fazer alguma pergunta, alguma questão que não conseguiu resolver? Pode perguntar. Vou colocar aí no chat, né, a frequência, né? Vou voltar para a frequência. E qualquer pergunta, estou aqui à disposição. Minha irmã, ontem ela dormiu. Bom, tá aí o link da frequência, né? Você pode, no caso, assinar. E agora é com vocês. Alguma pergunta aí a fazer? Vocês podem ficar à vontade. Então, deixa. Só um momento.
Isso, essa é a grande pergunta do momento, Mariane, né? Se agora vão retornar realmente dia 16, né? Bom, segundo o secretário de Educação, ele está com essa proposta de retornar dia 16, né? Mas aí tem que esperar alguns resultados, né? Se vai ser alterado ou não, né? A relação em relação à pandemia, né? Mas a gente retornar dia 16, né? É sistema híbrido, né? A gente vai retornar não com toda a quantidade de alunos na sala, assim com uma parte dos alunos na sala de aula e outra parte através da internet, online, né? Esse é o sistema do ensino híbrido, né? Não todos na escola. Aí você provavelmente vai ficar, uma turma vai na segunda, a turma vai na terça, né? Vai ficar essa revisão. Mas tudo indica que ele vai retornar realmente na dia 16. Deixa eu aqui, pelo